Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui do nosso curso, da nossa aula sobre Brasil Império I. E nós estávamos falando sobre o primeiro reinado, vimos que a situação para Dom Pedro começa a se alterar a partir da Confederação do Equador e tivemos vários episódios que representaram um certo enfraquecimento da autoridade de Dom Pedro diante de uma onda de insatisfações que tomou várias regiões do Brasil. Uma série de episódios acabaram contribuindo para deslegitimá-lo enquanto imperador do Brasil, tá certo? Esses episódios nós vamos chamar aí no contexto de crise do primeiro reinado. Nós vamos vê-lo agora. Vamos lá. Vamos vê-los, Para começar, tem algo importante que acontece aqui durante o primeiro reinado que vai contribuir imensamente para o desprestígio de Dom Pedro, que foi a chamada Guerra da Cisplatina. Esse eu preciso que você preste atenção, porque ela pode ser cobrada aí na sua prova. O que foi essa Guerra da Cisplatina? Vocês se lembram, que Dom João havia anexado a região da Cisplatina durante a sua permanência aqui no Brasil. E aí ela permanece, ela chegou a resistir ao processo de independência, mas foi derrotada pelas tropas enviadas pelo Brasil, na verdade pela esquadra enviada pelo Brasil. E aí com isso então ela foi mantida anexada a esse Brasil independente na condição de província, a província da Cisplatina. Só que aí, aqui durante o primeiro reinado, surgiu em 1825 um movimento que queria a independência dessa região em relação ao Brasil. Ele foi liderado por Antônio Lavalleja, e aí começou então um processo de independência, inclusive apoiado pela Argentina, pelos argentinos. Nessa época, a Argentina tinha o nome de Províncias Unidas do Rio da Prata. Eles apoiaram o processo de independência da Cisplatina porque eles achavam que essa região, uma vez independente, ela poderia ser anexada a ela própria, a própria Argentina. Veja que o nome dela era Províncias Unidas, então ela pensou, bom, ajudando o processo de independência da Cisplatina, ela poderia se tornar mais uma província vinculada aqui ao governo de Buenos Aires. Então, com isso, eles começaram a apoiar esse processo de independência, tá bom? Bom, é claro que o Brasil não deixou barato e declarou guerra contra a Argentina aqui, tá? Toda vez que eu disser Argentina, sempre lembrar que o nome, na verdade, é esse aí, Províncias Unidas do Rio da Prata. Mas a gente já está colocando como Argentina porque esse é o nome que a gente conhece hoje, tá? Isso gerou uma guerra. Veja que é uma guerra que se estende aí por um tempo significativo, de 1825 até 1828, e o Brasil sai derrotado dessa guerra. E aí a gente tem que pensar todas as implicações disso. O Brasil consumiu muitos recursos, muitas vidas e até o prestígio das Forças Armadas em uma guerra para manter um território que não tinha qualquer vínculo cultural com o Brasil. Na Cisplatina se falava o espanhol, foi uma região de colonização espanhola. Então não havia ali naquela região nenhum laço com o Brasil, com o Rio de Janeiro. Então, essa derrota do Brasil nessa guerra gerou uma insatisfação muito grande. Imagina, consumir boa parte dos cofres públicos com isso, levando até num momento depois à falência do Banco do Brasil. Nós temos também, portanto, a instituição de uma crise econômico-financeira. Nós temos também a credibilidade do exército sendo posta em risco aqui, já que fomos derrotados, então os militares ficaram bem possessos de raiva com isso, afinal de contas, foram mantidos numa guerra sem sentido para a maior parte da opinião pública naquele contexto, e as vidas que foram consumidas aqui também. Tá certo? Bom, no final das contas, essa região consegue a sua independência, só que ela não foi anexada pela Argentina, como a Argentina queria. A Inglaterra intermediou um acordo aqui de paz entre Brasil e Argentina, e esse território aqui que buscava a sua independência, e estabeleceu o seguinte, olha, para que não se mantenha vinculada nem ao Brasil e não seja vinculada nem à Argentina, nós vamos fazer o seguinte, essa região vai passar a ser um estado independente tanto da Argentina quanto do Brasil, vai ser um estado tampão. Esse termo estado tampão a gente usa para falar quando é um estado criado para impedir aí o beneficiamento das potências que estão ao redor. Então, nesse caso, Brasil e Argentina disputavam pela liderança ali da região.
E aí elas estavam disputando diretamente essa região da Cisplatina. Quem que ficaria com ela? Seria a Argentina? Seria o Brasil? Então a Inglaterra falou, vamos fazer o seguinte, não vai ser de ninguém, vai ser um território independente. Então ela se torna uma república, República Oriental do Uruguai. Oriental é porque está na margem oriental do rio Uruguai, tá? Não é porque é vinculado ao Oriente não, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então essa guerra é muito importante, eu preciso que você saia aqui, né, desse slide, tendo em vista, né, que essa guerra contribuiu para o nosso processo de crise, porque ela gerou uma crise econômica, né? Então ela, no final das contas, gerou uma insatisfação muito grande com Dom Pedro, consumiu muitas vidas, gerou aí um certo desprestígio, né, involuntário do exército, né? Foi para manter um território que não tinha nenhum vínculo cultural com o Brasil. Então, a partir desse conflito, né, a oposição a Dom Pedro aumenta bastante, inclusive de alguns militares, né, que acharam absurda a ideia de manter o Brasil por tanto tempo numa guerra tão cara, né, que morreram tantas pessoas, né, e representavam, no final das contas, a luta por manter um território que não tinha nada a ver com a gente, tá? Tranquilo? Deu para entender? Bom, nesse mesmo contexto, nós tivemos um outro processo acontecendo em Portugal que também contribuiu para o agravamento das tensões aqui no Brasil. Lá, Dom João VI morreu em 1826, né, enquanto estava acontecendo a Guerra da Cisplatina. E, em tese, né, quem deveria assumir era o filho mais velho dele, Dom Pedro. Só que Dom Pedro I, né, que lá seria Dom Pedro IV de Portugal se coroado, ele havia assinado a nossa Constituição. E na nossa Constituição, né, nós tínhamos uma cláusula lá que dizia que Dom Pedro não poderia acumular nenhuma outra coroa. E aí isso era o quê? Uma tentativa de impedir que o Brasil fosse recolonizado, porque se pensava assim, bom, se Dom Pedro, né, herdar a coroa de Portugal, ele vai querer governar o Brasil de Portugal, então a gente vai voltar a ser uma colônia. Então, na época de se formar a Constituição, esse temor da recolonização fez com que se criasse essa cláusula dizendo que Dom Pedro, uma vez rei de Portugal, não poderia ser mais rei do Brasil, não poderia mais ser rei de lugar nenhum, a não ser o Brasil, tá bom? Inclusive, chegou a oferecer coroas meio aleatórias aí para Dom Pedro, da Grécia, né? Mas ele nem poderia aceitar em função, né, desse compromisso feito na Constituição. E aí ele disse o seguinte, bom, eu estou de mãos atadas, não tem como eu assumir o trono português, mas vamos fazer o seguinte, eu vou mandar minha filha, né, a Maria da Glória, e aí ela assume lá com o meu irmão, o Dom Miguel. A gente faz um acordo, ele chegou para o mano dele e falou, mano, vamos fazer o seguinte, você assume o trono no meu lugar, que era o que o Dom Miguel queria, né? Só que você se casa com a sua sobrinha, minha filha, Dona Maria, e aí com isso, né, vocês, então, né, mantêm aí um certo comando, tá bom? Aí o Dom Miguel falou, beleza, né, ele assume o trono como regente, né, falou que ele manteria só até a sobrinha assumir aí a maioridade, né, ou eles casariam, ou então ele sairia do trono, alguma coisa assim. No final das contas, então, ele resolve dar um golpe no irmão. Ele fala, deixa pra lá, né, essa Maria da Glória não vai assumir coisa nenhuma, eu que vou permanecer aqui. E aí, no final das contas, Dom Pedro fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa para garantir o direito do trono aí da minha filha. Manda tropas para derrubar o irmão usurpador lá para Portugal. E aí os brasileiros só olhando isso aqui falando, bem, mas espera lá, você está usando efetivos militares do Brasil para garantir interesses dinásticos em Portugal? Você renunciou, né, desse direito ao trono português. Então você não tem que interferir nessa questão. E tinha aqui uma fofoca histórica, né, que é bom a gente contar, até para você entender. Imagine você, brasileiro nesse contexto, com um rei português, um rei autoritário, né, e você com aquele medo de ser recolonizado a qualquer momento, né, inclusive porque aqui o rei lá de Portugal havia falecido, e o primeiro, né, sucessor e por direito era Dom Pedro. E Dom Pedro ainda não ajudava muito, né, as elites a acalmarem os ânimos aqui não, porque ele assinava os documentos daqui do Brasil com o nome Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Aí quando os brasileiros olhavam aqui, falavam, mas espera aí, você não é rei de Portugal e nem pode ser, de acordo com a nossa Constituição? Então, diante dessa interferência de Dom Pedro em questões
sucessórias de Portugal e chegando a enviar tropas, né, para poder derrubar o irmão usurpador, né, e garantir o trono para a filha, e ele consegue, a população começa, né, principalmente as elites, começam a ficar cada vez mais insatisfeitos com Dom Pedro. Chega num ponto, né, que a situação piora muito quando morre, por exemplo, um jornalista que era forte crítico de Dom Pedro, chamado Líbero Badaró. Ele morre, né, algumas pessoas acreditaram que os assassinos estavam ligados aí a grupos, né, que eram apoiadores de Dom Pedro, e isso então gera uma longa onda de protestos. Dom Pedro, percebendo que a situação estava feia, viaja para Minas, né, até para acalmar os ânimos lá. Só que quando ele chega, ele vai a Ouro Preto, ele é recebido de maneira muito fria pelos habitantes da cidade, né? As pessoas colocam panos pretos assim nas sacadas, em memória ao Líbero Badaró, tocam sinos, né? Toques fúnebres nos sinos, e aí ele volta todo amargurado para o Rio de Janeiro. Quando ele estava voltando, os portugueses da capital resolveram recebê-lo com uma grande festa. Falaram, vamos animar o imperador e tal, reconhecer a sua importância. Aí os brasileiros que também habitavam lá disseram, vocês só podem estar de brincadeira com a gente, né? O país pegando fogo, vocês querendo fazer churrascão aí para Dom Pedro I, não é possível. Aí no final das contas, esse pessoal começou a se pegar na rua, né? Gente achando um absurdo essa puxação de saco para Dom Pedro e outros dizendo, não, nós temos que valorizar o nosso imperador. E a população comum mesmo, não as elites, começaram a se pegar na rua com paus, pedras, garrafas, né? Começaram a se enfrentar mesmo na rua. E aí esse episódio, né, que durou uma noite, ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Aí o que aconteceu em seguida, no final das contas? Dom Pedro então fala, bom, eu estou perdendo apoio dos militares, estou perdendo apoio das elites, vou recorrer às pessoas que ainda me apoiam, os portugueses que moram aqui. Então ele dissolve o ministério, né, que estava governando o Brasil, e nomeia um ministério que chama de Ministério dos Marqueses, que tinha basicamente só português lá dentro. Quando ele faz isso, o exército, né, que estava possesso com ele desde a Guerra da Cisplatina, parte das elites que tem esse medo de ser recolonizado a todo momento, e até parte do povo mesmo, né, que viu que o Brasil não estava indo para um caminho tão interessante assim para eles, começaram a forçar Dom Pedro a abdicar do trono mesmo, em favor do filho. Inclusive, pouca gente sabe, né, mas essa forçação de barra não é só se posicionar em jornais, na política, não. Teve manifestação mesmo, 2.000 pessoas se juntando em praça pública, no Campo de Santana, exigindo a renúncia de Dom Pedro. Aí ele não teve jeito, né, ele se viu completamente acuado, sem apoio político nenhum, nem apoio militar, então ele resolve abdicar em favor do filho em 7 de abril de 1831. Com isso, então, ele entrega a sua carta de abdicação e vai para Portugal lutar pelos direitos sucessórios da filha. E lá ele consegue vencer, né, ele fica um tempinho como regente de Portugal, né, e lá ele é coroado, portanto, como Dom Pedro IV, e aí a filha dele assume o trono português. E repare, uma brasileira. Tivemos, então, lá em Portugal, uma rainha brasileira, a primeira e única Dona Maria II de Portugal, tá bom? Bom, alguns historiadores chamavam essa pressão por abdicar Dom Pedro de Revolução do 7 de abril. Mas isso é uma forma de se referir à data um pouco exagerada, já que não tivemos nenhuma transformação aqui, tá? De todo modo, é importante a gente pensar em alguns marcos que nós vimos na nossa aula até agora. Olha só, o nosso processo de independência, ele não começou e terminou em 1822. A gente tem que falar num processo de emancipação política. Aos poucos, nós fomos adquirindo aí cada vez mais autonomia em relação a Portugal. E essas datas são muito importantes. Eu preciso que você as memorize aí, tá legal? Bom, em 1808, com a transferência da corte, nós tivemos o quê? O fim do Pacto Colonial, com a abertura dos portos às nações amigas. Isso representou o quê? Liberdade econômica para os brasileiros, não foi? Então eu preciso que você não se esqueça disso. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Aqui nós passamos a ter autonomia administrativa. Porque agora Brasil e Portugal
administrativa. Agora Brasil e Portugal passaram a ter o mesmo nível aí no Império Português. Em 1822 nós tivemos a nossa ruptura formal com Portugal, então foi a formalização da independência, né? Um processo que, né, também foi acompanhado de guerras até o ano seguinte. E aí alguns historiadores também consideram 1831 como uma data importante, porque afinal de contas foi nela, né, que tivemos a abdicação do último governante português, tá? Então o último governante português, né, a se manter aí no comando do país foi Dom Pedro, porque o filho dele, por exemplo, já nasceu aqui, né? E imediatamente após a sua renúncia, nós tivemos aqui a ascensão de alguns políticos, né? Depois que Dom Pedro abdica do trono, o filho dele, né, era o seu sucessor por direito, mas a nossa Constituição dizia que enquanto ele não completasse a maioridade, né, ele estava com seus 14 anos, né, estava, na verdade, né, ele ainda era muito jovem para assumir, não havia completado a maioridade necessária para assumir o trono, então enquanto ele não completasse a maioridade, né, o país seria comandado por políticos do império, né, os chamados regentes, que iriam reger, como o próprio nome sugere, né, o país enquanto se aguardava ele completar essa maioridade necessária para a Constituição. Então, o período que vai da abdicação de Dom Pedro, né, até a ascensão de Dom Pedro II no trono, nós chamamos de período regencial, que também é um período muito importante aí para sua prova e é o último período que nós vamos ver aqui na nossa aula de número 02, tá bom? Então já estou te esperando no próximo bloco para nós falarmos desse período. Tchau!